Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Universo de Saúde Preventiva que está rolando essa semana com os profissionais do bem. A gente está fazendo uma capacitação para trabalho em equipe multidisciplinar, mas você que não é exatamente um profissional da saúde e do bem-estar e quiser acompanhar a live, você é mais que bem-vindo. Tipo, o Dedé. Mais que bem-vindo, é um prazer ter você aqui, Dedé. A Pink veio de novo. Olha, Maria Cristina tá aqui. Paulo já chegou. Deixa eu chamar o Paulo aqui para entrar com a gente. Mandei. Então, hoje a gente vai falar sobre... cada dia da semana que a gente está fazendo, a gente está falando um pouco sobre a Hello. mitologia. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Cláudia. Boa noite. Você estava falando para eles que cada dia é um tema diferente e é um tema do nome do planeta e a mitologia que está por trás do nome do planeta. E hoje, Boa. como hoje é segunda-feira, a gente vai falar da deusa Lua. A Tuane, a Adriele. Oi, Sejam Tuane. Tudo bem? bem-vindos, a Isa. Boa noite. Boa noite. Kátia veio também. Divina, Olá. boa noite. Tá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom receber vocês aqui. E hoje à noite a lua tá linda ali para mim, sabe? Não sei como é que tá para você. Não, linda demais. A lua tá linda. Você escolheu direitinho, né? Você calculou, né? Só pode. Olha, para falar a verdade, eu até sou ligada assim, a acompanhar as fases da Lua. Eu gosto muito da Lua. Mas eu juro que não foi muito calculado, não. Foi mesmo uma coincidência. Pois é. Hoje eu fui correr, eu tive uma brechinha agora, umas 5 horas, e fui dar uma corrida. E aí ela tava nascendo assim, sabe? Super bonitona. Aí eu falei, pronto, a Cláudia contratou até a lua para aparecer na nossa noite pra fazer de a hoje. decoração. Pense no negócio bem preparado, viu? Muito bem. Luara, seja bem-vinda. Brena. Um monte de gente boa. O Juan, fala, Juan. A Renata, boa noite. O Rafa. Renatinha, seja bem-vinda. Muito bom receber vocês aqui hoje para mais um encontro, para mais uma aula, né? Para mais um aprendizado sobre arte, cultura, mitologia, saúde. Esse negócio é muito completo, viu? E ainda aprende inglês, né? Porque vez ou outra a Cláudia solta uma palavrinha em inglês. Nossa! É porque a minha especialização que eu fiz em ciência comportamental, eu fiz no Canadá. Então, tudo que eu aprendi da minha área, eu aprendi em inglês. E eu confesso que eu tenho dificuldade mesmo de achar a tradução certa. Mas como o Paulo também é behaviorista, qualquer coisa ele me ajuda. Sim, sim. E hoje tem muita coisa interessante assim sobre análise do comportamento. Para quem conhece, para quem tem curiosidade, fica ligado aí que a Cláudia vai trazer uns exemplos muito legais, sabe? Sim, sim. Porque é muito... Eu sou meio suspeita para falar, né? Todo resultado que eu já tive na área da saúde, com os meus clientinhos, que eu trabalhava com crianças com autismo, ele veio baseado no conhecimento da ciência comportamental. Então, eu sou muito fã, assim. Eu sei que funciona porque funciona, não tem como. Se não estiver funcionando, a gente troca e já faz outra coisa. A gente nem perde tempo, porque é tudo muito registrado e tal. E não que necessariamente todo mundo tenha que ter essa abordagem. A gente tem abordagens diferentes para tratar de problemas diferentes, mas o comportamento humano, ele tem, assim, essa coisa que se repete, né? Tanto que a gente tem a mitologia até hoje aqui sobrevivendo, que são figuras que representam, às vezes, valores, comportamentos humanos que estavam ali desde a antiguidade, assim. Beijo, Ione. Então, o ser Chegou humano uma pessoa querida, que eu tava com saudade. Ai, Ione, sim! Eu interajo com ela às vezes no Stories. Que legal ter ela aqui. É um prazer. Ó a Jaque aí, ó a Jaque chegando. Chega junto, Jaque. Postou uma foto muito linda dela pegando um solzinho hoje lá no meio do dia dela ali pro trabalho e tal, mas ela tirou um tempinho, eu vi.
Eu te cortei, desculpa. Desculpa. Não, o que eu tô falando? Gente, não lembro o que eu tô falando. Ah, não, eu só tava falando o seguinte, mas entender de comportamento humano é interessante. Tem o seu uso. Por mais que você não seja dessa abordagem, vai Sim. poder estar ajudando ali no seu trabalho como profissional da saúde, profissional do bem-estar. Então a gente vai falar um pouquinho, assim, não muito, mas um pouquinho. Uhum. Muito bem. Cumprimentar mais a Vânia. A Vânia, é? A Vânia chegou Dorcas, aqui. A Dorcas também. boa noite. Sabe? Sejam muito bem-vindos. Muito bem, muito bem. Tem psicólogos feras aí, viu? Vou te contar. Se pegasse todo mundo aqui, dava para fazer uma intervenção pesada. Nossa, agora eu fiquei nervosa falar de behaviorismo Eu aqui com um monte tinha. de psicólogo. Se preocupa, não. Todo mundo aqui sabe muito, mas é humilde e gosta de aprender também. Conheço de perto essas pessoas aqui, tá? Pessoal, sejam bem-vindos, né, para mais uma aula. Hoje é a nossa quarta aula, né? A nossa aula Lua, né? Mais um astro, né? É um astro? Sim, A Lua é é um um astro? astro, sim. É um É um astro, né? astro visível, sim. É. Então, temos essa Lua, temos essa coisa maravilhosa, que inclusive está ali fora, né? Iluminando a nossa aula de hoje. E como de costume, eu vou começar aqui falando um pouquinho, para quem não conhece do bem, seja bem-vindo à nossa comunidade. Essa casa é sua também, tá? Aqui é um espaço para pessoas interessadas em saúde, né? E a gente recebe aqui tanto profissionais de saúde quanto usuários interessados em aprender mais sobre saúde, aprender a se cuidar, aprender a trabalhar, né, com saúde. Então, e o bem, né, nasceu com esse propósito de melhorar esse relacionamento entre o profissional de usuário e, né, o profissional de usuário, o profissional de saúde e o usuário, o paciente, né? E aí eu falei até que o significado daquele Mzinho outro dia, né, era o profissional de saúde mais o usuário de mão dada, né, em prol de uma causa maior, né, que é levar o bem às pessoas através da saúde, através de uma saúde de qualidade. E é para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente está aqui, e é por isso que a gente desenvolveu um curso, né, para trazer informações para os profissionais de saúde, para as pessoas que querem saber um pouco mais dessa saúde, todo ornamentado na mitologia, na arte, na cultura, né? Mas e tendo como DNA, né, muita base científica, né, muito conhecimento, muita coisa que tem essa cara, né, essa alegoria, mas é muito fundamentada, né? A Cláudia tem uma base analítica comportamental muito baseada em ciência, né, aplicada, e é muito interessante. Então, assim, além disso, né, para quem não conhece também, o Bem tem a sua plataforma, que é uma maneira dos profissionais de saúde divulgarem seus serviços, é uma maneira de quem está procurando saúde encontrar profissionais de saúde de qualidade que compartilham essa filosofia do bem, tá? Então, o Bem é esse universo de saúde, como a Cláudia colocou ontem, né? Esse universo de produtos e serviços, né, girando em torno de uma causa, né? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Para a nossa para nossa quarta aula, né? A aula Lua. E vamos começar, Cláudia? Vamos sim. A gente está fazendo assim para o pessoal que está entrando hoje, caiu de paraquedas. Por volta das 4 Boa horas da noite, tarde, mais ou Tati. menos. Hã? A Tati deu boa noite, só dando boa noite para ela. Ah, sim, a Tati Maria, maravilhosa. A gente já fez live com ela aqui. Maria do Ela é Socorro incrível. também, ó, super querida, sempre acompanha nossas lives. A Tati, eu brinquei com ela, eu comentei com ela, né, que a aula hoje seria sobre a lua. Eu falei, acho que eu vou chamar ela em vez do Paulo para ajudar a gente. Ela conhece muito disso. Ela é Aham. terapeuta holística, integrativa e é maravilhosa. E a gente tem a live dela, tá gravada, se vocês quiserem assistir. Não é exatamente sobre a lua, a live que a gente fez no Bem, mas é muito interessante a live com a Tati. Então, quando dá mais ou menos umas 4 horas da tarde, a gente está soltando no feed do Instagram, vocês podem lá conferir, uma arte que a gente vai analisar, porque a gente está tentando fazer esse paralelo com mitologia e saúde, até uma forma de trazer uma live mais leve, mais divertida, uma coisa mais interessante para a gente estar acompanhando. E porque, assim, mitologia, para os romanos, era uma religião,
tinha templos e deuses que eles cultuavam. E, assim, uma relação que eu acho interessante que eu consigo ter com a mitologia, eu acho extremamente interessante, mas eu não consigo muito ter essa relação religiosa nem nada, mas uma que eu acho incrível é a relação na arte. Eu gosto muito de história da arte. E eu Sim. sempre gostei dessa coisa de interpretação de quadros, então é uma coisa que a gente traz, assim. Às vezes a gente tem uma coisa que é muito pessoal, uma coisa que é da nossa vida, mas que cabe dentro do seu trabalho. Por mais que você tenha uma formação, muitos profissionais da saúde, a formação baseada em ciência, que a gente chama, a tarde está aqui, a ciência, tem a ciência oriental também, dos saberes milenares, e tem a ciência convencional, digamos assim, mas sempre há um espaço para que você esteja colocando dentro da sua prática, seja uma prática clínica, ou seja uma prática, sei lá, você é um personal e você trabalha trazendo essa coisa do movimento do corpo para as pessoas, seja qual for a sua área da saúde ou do bem-estar, é importante a gente saber que por mais que a gente tenha essa capacitação técnica, sempre tem um espaço, e é muito bem-vindo, de você colocar um input que tem a ver ali com a sua personalidade, com as suas habilidades naturais. E um deles é a intuição mesmo. Então, por isso que a gente escolheu esse tema, trabalhar isso também. A gente está fazendo uma capacitação profissional e a gente acredita que esse é um valor que a gente não deve excluir. Porque Sim. nós somos, eu até falei acho que foi na live de sexta-feira, nós somos natureza, a gente esquece disso, né? A nossa vida hoje em dia, nós somos uma civilização tão tecnológica e urbana e a gente acaba esquecendo que, na verdade, nós somos seres da natureza também. A Sim. composição química do nosso corpo é a composição química de tudo que você vê por aí, inclusive do espaço, os elementos químicos. Então, assim, é muito importante a gente lembrar disso, que por mais que a gente esteja muito domesticado, digamos assim, a gente tem também instintos, a gente tem muitos comportamentos que a gente adota, tem a ver com o comportamento que você observa nos animais também, uma sensação assim de que você é parte de tudo isso. Isso é importante a gente lembrar disso. E aí a arte que a gente vai analisar hoje, eu tenho mostrado, porque tem muita gente que entra aqui meio caindo de paraquedas, e aí eu não quero que eles fiquem assim totalmente sem Sim. entender do que eu tô Eu falando. estava até pensando, sabe, Cláudia, na próxima, você me manda, quer dizer, eu vou salvar no computador e aí eu posso mostrar também, aí você não fica sem falar, Ah, pode ser. né? Boa ideia. Boa ideia. Agora, Pode agora, ser. agora eu não consigo porque eu teria que sair do celular aqui, mas É, não, mas... eu faço, tá Tá bom? bom, beleza. Pode ser, para ficar mais fácil, para facilitar. Deixa eu só tirar aqui o ring light, que ele dá um reflexozinho. Essa daqui. Ai, pior que tá dando reflexo de qualquer forma, né? Tá, Tá dando pra ver? chega, clica, dá para clicar no celular? Sei. Eu acho que Tá, ele deixa eu melhora o ver. foco. Ah, Isso. não tá dando pra ver direito. Mas, gente, aqui, ó, tem a deusa Luna. E aqui é uma carruagem com 2 cavalos. E isso daqui é uma placa na verdade, é de cobre, tá? Ela tá meio, uma luz meio azulada, assim, mas esse material, na verdade, é um material de cobre, um material resistível. E essa representação da deusa Luna no Império Romano, ai, peraí, desculpa, gente, mas é porque aconteceu alguma coisa que diminuiu os comentários. Eu não estava conseguindo fazer isso antes, para vocês verem o rostinho do Paulo. Eu não sei Ah, como fazer. Se vocês souberem como faz, avisa aí. Por 1 minuto ficou bom. Que coisa, hein? Mas depois, quando a gente deixa lá, dá para ver ele melhor. Depois, quando vai para o feed da live. É bem complicado você achar representação artística da deusa Luna, porque ela era, primeiro que ela é uma deusa que era muito antiga na mitologia romana, ela estava ali, era normalmente cultuada junto com o deus Sol. Então, e o deus Sol, eu conversei com o pessoal ontem na live, é considerado um deus agrário em Roma, porque é um deus da civilização antes da República, da época que Roma ainda tinha reis, e Luna ainda tinha um papel meio secundário ali, além de ser uma deusa meio difundida. Então é difícil você achar representação dela, mas quando você acha, normalmente a representação da deusa Luna, ela tem essa característica de ter esses 2 cavalos. Ontem a gente falou dos cavalos do deus Sol, que normalmente são 4, e a gente vai descobrir hoje o porquê que a deusa Luna tem esses 2 cavalos. E eu vou mostrar também para vocês, rapidinho, o mapa mental, porque ajuda também, porque ficou muito bonitinho. Deixa eu mostrar. Ó, esse daqui é o mapa mental da aula de hoje. Aham.
E Muito os bom. alunos que se inscreveram, o curso é gratuito, e os alunos que se inscreveram e entraram no curso do Telegram, eles recebem todo o material. Tem meditação guiada, que o Paulo gravou no podcast do Bem, tem mapa mental, tem arte. Enfim, vale a pena entrar lá no grupo do Telegram, é a parte divertida do curso. E a gente faz essa análise, a gente tem feito análise da arte passando pelo mapa mental. Então, a deusa Luna, ela era vista como se fosse o complemento do deus Sol, porque eles estavam entendendo que não só o Sol estava controlando o movimento da natureza, o calor da Terra, as estações, mas esse astro da Lua, ele tinha alguma coisa a ver com essa ciclicidade também. Eles acreditavam que ela tinha esse papel de trazer a noite, de trazer a escuridão. E era também considerado o lado feminino do Deus Sol, que era associado à fertilidade, e o lado selvagem, que tinha essa coisa que quando fica à noite, a gente fica muito mais... Que nem eu estava até falando, tentando explicar para o Paulo, eu falei, sabe quando você é criança e você brinca de gato mia, aquele negócio que apaga a luz, aí os primos ficam procurando os outros no escuro. Quando você apaga a luz, você começa a ter que contar com seus sentidos, assim, tipo, você ouve um barulhinho, fala, deve estar ali, você vai tateando porque você já não está vendo direito. Então, quando chegava a noite, todos esses sentidos ficavam mais apurados, os instintos ficavam mais apurados. Então, ela era muito associada a esse lado selvagem, feminino e selvagem do Deus Sol. E era também considerado um dos deuses visíveis, porque eles tinham os planetas, dava para ver um pontinho, mas a Lua é grande, né? E ela é visível não só de noite, mas de dia, dependendo da estação do ano, dependendo da Lua, do ciclo da Lua, você consegue ver super bem a Lua no céu ainda durante o dia. Então, ela era considerada uma dessas deusas visíveis. E olhando aqui no mapa mental também, a gente tem que nem a gente viu na figura, que tinham 2 cavalos, é uma representação muito comum, além de ter os 2 cavalos, é de ter um cavalo negro e um cavalo branco, que trazendo essa alusão de que assim como o Deus Sol tinha 4 cavalos que representavam as 4 estações, a deusa Luna, ela era a representação desse ciclo da natureza que eles chamam de acho que é bígama que fala, é um termozinho, que ela tem essa dualidade de ser o complemento do Deus Sol, ela tem a dualidade do masculino com o feminino, e ela também tem essa dualidade do bio, manda esse material, tem meditação guiada, ela tá ajudando a Brenda, é isso mesmo. Coloca o pessoal para entrar no grupo do Telegram para pegar o material. E aí ela era responsável por essa magia que acontecia de trazer a noite também. E a deusa Luna, no Império Romano, ela era difundida, ela não era assim uma personificação necessariamente de uma deusa mulher, com aparência assim, de uma mulher específica. Eles chamavam a Luna de uma das deusas tríplice. Ela era a combinação de algumas deusas que eram cultuadas lá. Então eles tinham Juno, que era a esposa de Júpiter. Júpiter era o deus maior, é o correspondente a Zeus na mitologia grega, então é o deus da conquista. E Juno era relacionado muito à fertilidade, tinham algumas deusas que eram relacionadas à questão, não só assim, do engravidar, mas do parto. Era a deusa que eles faziam cultos para que as crianças nascessem saudáveis, que corresse tudo bem no parto. Então Juno era uma das deusas relacionadas a isso. A outra deusa que era também relacionada com uma deusa lunar era a deusa Diana, que é a deusa desse lado selvagem. A Diana, ela é uma deusa que ela é muito relacionada à lua crescente, que o símbolo, quando você vê também representação de arte, você costuma ver lua crescente representando a luna. E a lua, né? Luna em italiano. E a Diana, ela era essa deusa da caça. E ela vivia na natureza, ela era muito amiga dos animais também, ela tinha alguns animais que acompanhavam ela, mas ela também era da caça. Ela tinha animais que acompanhavam ela, mas ela também caçava. Mas ela era uma deusa assim, selvagem, da ação, daquele instinto selvagem que te leva. A Luna era muito relacionada a ela também. E a outra era a Proserpina, que é a correspondente a Perséfone da mitologia grega. E a Proserpina, ela é a deusa que foi raptada e ela foi para eles chamam de submundo, que é o mundo dos mortos, que na verdade a morte na mitologia não é necessariamente morte, é morte e renascimento. A gente conversou um pouco sobre o deus inverno, Saturno, ele tinha essa relação também. Então, quando você pensa numa coisa que saiu da vida e foi para a morte, você começa a entrar nesse mundo sobrenatural. E o mundo sobrenatural, ele tem muito da intuição, da magia. Então, essas eram as representações que eram associadas à deusa Luna. E
uma coisa que eu achei muito, muito linda quando eu estava estudando um pouco, assim, para conhecer Hum, mais sobre essa mitologia, é que tem alguns... Eles encontram muitos textos, muitos não, eles encontram alguns textos que são papiros da época, com descrição do templo. Não, não tem muita... Como é uma deusa muito antiga, não tem muito achado arqueológico mesmo, assim, num templo, mas tem descrição. E falavam que tinha um mármore especial que ele reluzia muito a luz da noite, a luz da lua, quando estava a lua cheia, ele ficava branco e tinha um brilho. Eles tiveram esse cuidado de fazer o templo da deusa Luna, esse templo que brilha de noite, que ilumina, assim como é a lua. Eu achei isso muito interessante, devia ser a coisa mais linda, né? E ela relacionada à noite, bem aquilo que eu falei, quando você está à noite numa floresta, que a sua visão sai, você começa a precisar apurar muito os seus instintos, o seu olfato. Então, é toda essa relação com a deusa selvagem, e que são essas coisas mais naturais. A Luna, ela trazia essa coisa do instinto, essa percepção assim de intuição associada à Proserpina, era esse lado mais feminino, mais intuitivo da vida, né? Que era o lado feminino. E quando a gente pensa no lado intuitivo, nas coisas que acontecem naturalmente, Paulo, tá lindo. Ah, eu não sei colocar essas coisas de filtro em live, não. Mas enfim. É... A Márcia desculpa. também. Oi, Márcia. Eu tô tentando fazer sabe? Ambientação A da deusa tentação. Luna. Então, e quando a gente pensa nesse lado mais natural, mais instintivo, a gente, a gente começa a pensar no comportamento, não o comportamento que foi ali domesticado, o comportamento que é o que se deve fazer, mas naquilo que faz parte da vida da pessoa dessa forma cíclica, porque os behavioristas que estão acompanhando aqui a gente hoje, eles entendem muito bem essa relação. Um comportamento, ele normalmente a gente divide assim em três, não vou tentar não ser tão técnica, mas a gente divide, tem um comportamento, aí tem uma coisa que é muito, hoje em dia tá super na moda, falar, tá, isso é gatilho, isso é um gatilho para mim, mas é bem isso mesmo, ainda bem que tá na moda, o pessoal entende. Uma mudança no seu ambiente que ele vai determinar qual vai ser o comportamento que você vai ter, e dependendo do que aconteceu depois desse comportamento, isso vai reforçando em você. E aí você teve Uhum. aquela experiência que foi boa, e aí você cai num padrão de repetição daquele comportamento, e aquilo passa a ser o seu comportamento natural, que você nem percebe. Mas, na verdade, aquilo foi construído através dessa ciclicidade. E eu acho que é uma boa referência com a Lua, porque a Lua ela tem essa ciclicidade Sim. das fases da Lua também, e tem muito esse lado da natureza humana. E isso é uma coisa dos seres humanos, e não só dos seres humanos, mas dos animais e Do das mundo, plantas né? também, as folhas também. Do Do mundo. ser vivo em si, do ser vivo. Enfim, e o que a gente está querendo trazer para vocês aqui hoje é abrir um pouco assim essa percepção desse lado, por mais que a gente tenha essa. A gente se capacita muito, né, na área da saúde. Eu estava falando com o Paulo, é uma coisa assim, o profissional da saúde acaba que é sempre um estudante. Está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, aí faz uma especialização. Isso tudo é fundamental, a gente consegue trabalhar por causa disso, dessa educação formal, mas tem um lado intuitivo que a gente tem que encontrar um espaço dentro da nossa profissão e ter a percepção do lado intuitivo da pessoa que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar atendendo, que a gente vai estar cuidando. Isso tem que fazer parte porque a gente não é desassociado disso. E o Paulo tem também uma reflexão interessante para a gente, né, sobre intuição. Então, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Boa. Muito legal, Cláudia. Sempre um aprendizado grande, assim. Eu gosto de começar. É muito bom começar pela mitologia, porque já dá uma ambientação, assim, pra gente, né? E uma coisa que acompanha, né, esse imaginário coletivo, né, há milhares de anos, né? Então, a Lua, né, ela não é de ontem, né? Ela está aí desde que o homem, ela está aí antes do homem, né, surgir, assim, se a gente parar para pensar enquanto uma concepção do Big Bang, né? O desenvolvimento das espécies, uma perspectiva mais darwiniana, né? Então, antes mesmo da gente ter os Homo sapiens, a gente já tinha a Lua. Então, a gente já surge nesse contexto onde tem esse movimento, esse ciclo, né? E, e é bem interessante isso que a Cláudia trouxe,
porque ela mesma fez esse paralelo, né, entre o que a gente busca muitas vezes estudando numa perspectiva mais acadêmica e científica. A gente busca muito o lado da razão, o lado da consciência, o lado da luz, que seria o sol, né, que seria o dia, seria mais ou menos a representação do dia, né? E que eu paro para pensar hoje em dia não, mas como a gente vivencia isso na nossa realidade hoje, a gente, né, fazendo uma leitura assim das culturas e no mundo, eu acho que o Ocidente se voltou muito mais para o sol e para a consciência, para a razão, né, para o masculino, né, para a objetividade, né, enquanto que o Oriente, né, tem consigo essa valorização da sutileza, sabe? Do subjetivo, do energético, sabe? Coisas que, por exemplo, a ciência, né? Tradicionalmente a ciência, a religião, né? A arte, né? No Oriente ela não se separa, né? Tá tudo conectado no movimento, né? A gente até estava falando ontem do Yin Yang, né? Dessas energias, né? E o que não são essas representações, né? Que a gente tem do Sol, da Lua, do Yin, sabe? Do Yang. Então, como é que a gente pode entender, né, esses fenômenos da natureza e essas representações para coisas que são observáveis e para coisas que não são observáveis, né? E é muito legal essa questão da Lua, porque a Lua, como a gente estava conversando agora há pouco, até perguntei para a Cláudia se a Lua era um astro, né? E ela é um astro, né? E é um astro que não tem luz própria, né? Então, é muito interessante porque a luz que a gente vê refletida ali da Lua, na verdade, é a luz do Sol, né? Então, ela reflete a luz do Sol. Então, ela tem uma iluminação mais sutil. Ela representa, né, algo, né? Então, quando a gente para pensar isso do ponto de vista clínico, quando o nosso cliente chega com uma coisa objetiva, muitas vezes um sintoma, né? Até que ponto aquele sintoma é o que a gente realmente precisa olhar, né? Quando a gente olha para um sintoma, para um comportamento, será que a gente está vendo a causa do problema, né? Então a Lua ela traz também esse ensinamento de que existem coisas, sabe, que estão para além daquilo que a gente consegue enxergar. Então você olha para a Lua e você acha que a luz vem dela, mas na verdade ela vem de outro lugar, né? E do ponto de vista clínico, se a gente não desenvolve essa capacidade de ver as coisas de uma maneira mais sutil, sabe? De maneira holística, interligada, né? É muito legal. E eu venho de uma formação muito cientificista também, né? Então, uma formação... eu estudei psicologia, depois fui fazer especialização em análise do comportamento no IBAC, uns, né, quase 3 anos ali. Depois eu fui fazer mestrado, né, em análise do comportamento também, estudando equivalências de estímulos. Então, uma formação muito objetiva, muito voltada para a racionalidade, para aquilo que é palpável. Isso foi muito legal e é muito legal hoje na minha vida, né? Mas eu comecei a estudar outras coisas também, né? Outras dimensões do fenômeno, sabe? Coisas que nem sempre a gente estuda dentro da análise do comportamento, e está tudo bem, porque o escopo da análise do comportamento é o comportamento observável, né? Mas existem outras dimensões da vida, né? Que às vezes a gente pode agregar, né? A gente pode conhecer. E a Lua, ela traz um pouco dessa representação, né? E numa dessas leituras, por exemplo, que eu gosto, né, de leituras que envolvem espiritualidade, por exemplo, né, eu li um cara chamado Eckhart Tolle, né, que é muito interessante. Muita gente deve conhecer. Se não conhece, eu sugiro. E o Eckhart Tolle, ele traz uma concepção que eu acho que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? O Eckhart Tolle, ele fala do presente, né, de estar presente. Então, ele tem um livro chamado Poder do Agora, né, que ele fala da importância da gente estar conectado com o aqui e o agora, né? E ao falar sobre o aqui e agora, né, ele vai dizer que esse estado
de presença, né? Esse estado que hoje, no mundo ocidental, a gente chama de atenção plena, né? Ele seria muito mais fácil de ser alcançado, sabe? Pelas mulheres, o que ele chama de um estado de iluminação, do que pelos homens, né? E aí ele explica isso, né? Por que que a mulher estaria muito mais próxima da iluminação do que os homens? Porque as mulheres, todos os meses, elas vivenciam no próprio corpo os ciclos da natureza, né? E aí eu até me lembrei de uma colega que é terapeuta, né? Trabalha com constelação familiar, com a questão do sagrado do feminino, e ela trabalha toda a questão da feminilidade fazendo essa associação através da lua, né? Essa terapeuta é muito legal, super indico quem quiser seguir, é a Lara Sutil, né? E é muito interessante o trabalho dela, porque ela faz toda... A gente faz essa alegoria aqui em relação ao universo da saúde, ela trabalha todo o sagrado feminino em cima né, da questão da lua. Então, para a mulher começar a entender os seus ciclos, sabe? O seu movimento. E no consultório, hoje mesmo eu conversei com uma cliente, né? Sobre essa questão. Ela me trazendo, Paulo, sabe a semana passada que eu não estava bem, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu acho que eu sei o que estava acontecendo. Aí o que foi? Era a minha TPM. Né? Aí, não é que a questão que a incomodava era uma questão antiga, sabe? Uma questão de trabalho e tal, que ela quer rever e tal, mas aquele estado, aquele momento, sabe? Aquele ciclo que ela estava vivenciando tornava toda aquela experiência e aquelas questões que ela tinha muito mais intensos, sabe? E aí foi muito interessante, assim, porque eu virei para ela e falei, e aí? Como é que costuma ser o seu ciclo, sabe? E ela virou assim para mim, eu preferia não ter. Eu falei, uau, como assim? Né? Por que não ter? Né? Aí eu falei para ela dessa questão do Eckhart Tolle, né? Eu falei, cara, isso pode ser uma dádiva, né? Porque enquanto homem, né, na sua fisiologia, vivencia um estado fisiológico de equilíbrio, né, durante anos, às vezes, né? Muitas das vezes o homem, se não acontecer nada na vida dele, ele não for demitido, não tiver uma grande perda, ele gera a sensação de que a vida é estática, assim, sabe? Tá tudo bem, sabe? Um dia depois do outro. E a gente vai ter nessa concepção, que é uma concepção de previsibilidade e controle, sabe? Que faz com que a gente acredita que as coisas são estáticas. E não perceba, às vezes, a sutileza, sabe? Da natureza, sabe? Os seus ciclos, né? E a mulher não. A mulher, pelo menos uma vez por mês, ela vai entrar em contato com uma sensação de descontrole, né? Uma sensação de estar sendo movida por outras energias, sabe? Que não a energia da consciência, da razão, sabe? Isso é muito interessante, porque seja dentro de uma concepção psicanalítica, por exemplo, né, que é uma abordagem muito forte na psicologia, ou uma concepção analítico-comportamental, sabe? As duas vão dizer que o comportamento humano não é governado pela consciência, sabe? A psicanálise vai dizer que é um inconsciente, né? E a análise do comportamento vai dizer que é a determinação contextual, as relações, né, que existem de dependência entre o comportamento, né, e o ambiente. Então, assim, o que não seria também, né, no outro sentido, algo que é inconsciente, porque eu não tenho consciência do que está me movendo, né? Mas não é no sentido psicanalítico, né? Mas se a gente parar para pensar, a própria ciência, a psicologia, ela nasce de uma concepção muito mais intuitiva e muito mais subjetiva, sabe? Do que, por exemplo, a ciência a psiquiatria, né? Que é voltada muito mais para o entendimento do corpo, né? Para os processos fisiológicos de maneira mais objetiva, né? Então, esse movimento, sabe, tanto para quem está cuidando da própria saúde, quanto para quem é profissional de saúde, aprender a lidar com a sutileza do comportamento, para aquilo que às vezes não é explícito, que demanda da gente, sabe, um olhar diferenciado, né? A gente às vezes chama, é uma coisa meio polêmica, né? Quando a gente fala, ainda mais em ciência, sobre intuição, né?
E o que seria a intuição, né? Tem alguns estudos falando sobre, associando meio que a intuição a preconceitos, a heurísticas, que seriam comportamentos aprendidos e que geram uma certa impressão para a gente, né? Tem um psicólogo muito famoso, né, que é o Daniel Kahneman, né, que ele traz ali um livro muito famoso que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele traz a maneira como o ser humano, né, toma a decisão, né? E é muito interessante isso, porque ele vai dizer que são heurísticas, construções prévias que acabam influenciando a nossa tomada de decisão, né? Isso é uma leitura, né, das possibilidades dessa uma forma de intuição, sabe? Mas tem outras concepções também, porque nem sempre esse movimento é uma coisa racional, nem sempre essa é uma coisa que você consegue perceber através, sei lá, da história de vida da pessoa apenas, né? Para a gente, enquanto analista do comportamento, normalmente a gente associa isso ao repertório da pessoa, né? Em algum momento, ela vivenciou coisas que podem levar a essa intuição, né? A esse ou esse rearranjo, sabe, de comportamentos combinados que fazem a gente, caramba, eu nunca vivenciei isso, mas eu tenho a impressão de que eu sei o que está acontecendo, eu sei como me comportar, né? Então, esse tema ainda é um tema muito recente para a ciência, porque a gente está muito acostumado com uma ciência mais positivista, né? Entendendo essa questão, esses fenômenos observáveis, mas a gente está começando um movimento muito interessante, né? Dentro da própria física quântica, que também tem muito mito relacionado a isso, né? De entender outras forças, né? Que muitas vezes não são palpáveis ao olho, né? Mas que influenciam muito o nosso comportamento, sabe? Estão aí, né? Influenciando e regendo o nosso dia a dia, né? Então, essa compreensão, esse aprendizado que a gente quer trazer hoje sobre a Lua, né? Reflete muito isso também, sabe? Do quanto que a gente consegue lidar, né? Com o quanto que a gente consegue ir para além, sabe? Do observável. O quanto que a gente, né, consegue estar conectado e presente, né? E para a gente conseguir dar voz a isso que a gente chama também de intuição, né? Cláudia, na sua experiência, você já venceu alguma coisa nesse sentido? Já, pior que já. E olha que isso, dentro de um centro de análise do comportamento para terapia de crianças com autismo, a gente usa muito disso, só que é de uma forma assim, não é o que é o recomendável, porque é o seguinte, a nossa área, a gente é muito baseado mesmo em ciência, mas assim, aplicação da ciência da forma mais pura que você consegue fazer mesmo. Então, é muito fácil para a gente publicar algum artigo científico, porque tudo que a gente faz já está no formato de quando você está fazendo uma pesquisa científica. Então, assim, a expectativa que se tem em cima da gente é uma expectativa muito baseada em ciência, mas a gente está trabalhando com autismo e a gente trabalha com crianças. E criança é uma coisa muito eu não sei, pelo menos comigo, assim, sabe? Eles despertam um lado seu que nem você conhecia, nem você sabia que tinha. Às vezes é uma coisa meio... A mulher, ela tem muito disso, assim, essa questão do instinto maternal, apesar de eu não ser mãe, não ter vontade de ser mãe, mas é uma relação que ela ultrapassa um pouco essa formalidade da ciência, apesar disso ser muito presente no nosso trabalho. E eu estava comentando com vocês de uma criança que ele tinha outro nome, mas vou chamar ele de Leozinho, que era aquela criança que eu falei, foi na live foi do Sol, que é o seguinte, ele tem autismo. Autismo, a gente sempre vai estar se deparando com um problema ali de interação social, de comunicação em diferentes níveis, isso é comum. Só que, além disso, na personalidade dele, independente do autismo, ele era uma criança extremamente sensível e extremamente tímida. E eu vou contar a história dele toda de novo, mas quando ele chegou pra gente com a avaliação, olha, ele é uma criança verbal, ele inclusive, o autismo ele é um espectro que tem vários níveis, e ele tem um grau muito leve de autismo. Aí a gente recebe a criança ali com uma expectativa e
Passou 2 meses que ele estava com a gente, ele não falava. Eu falei, gente, mas não fala que a criança é verbal? Como assim? Ele não deu uma palavra. E a gente ainda estava ali tentando conhecer a criança, estabelecer um relacionamento. Pra você ver o nível do tanto que ele era tímido. Ele tinha muita fobia social mesmo. Então, era aniversário de uma criança, a gente fazia uma festinha, assim, mas a festinha bem festa para criança de autismo é uma coisa bem sensível, delicada. Tem, assim, um bolinho, mas sem muito barulho, sem muito convidado, porque isso pode estar realmente afetando o comportamento deles, é bem incômodo, assim. Mas tem, a gente não deixava passar em branco, porque faz parte da vida, vai fazer parte do contexto na escola, então a gente tinha até que preparar eles para esses momentos, né? Uma hora, quando eles forem inseridos na escola, vai ter uma festa de uma criança e faz parte da vida social, enfim. E ele tinha muita fobia de festa, né? Porque uma pessoa que é extremamente tímida, festa é tipo. E ele, eu lembro que ele, quando tinha uma festa, ele já ficava. A gente tinha que fazer toda uma preparação a semana inteira, só para levar ele 5 minutinhos, uma festinha de aniversário e tal. E aí teve o Natal, o primeiro Natal que ele participou lá com a gente. E no Natal, o pessoal, a gente tentava fazer uma coisa bem legal para as crianças. Então tinha bastante decoração e tal. E eu lembro que ele chegou de manhã e ele já chegou olhando assim, aquele tanto de Papai Noel, aquelas árvores. Eu falei, gente do céu, ele não tá bem, ele não tá bem. Aí o pessoal foi fantasiado de duende, fantasiado de aquelas coisas tudo no Canadá eles têm muito a referência do reindeer, porque tem deer reindeer é veado em português. Porque eles têm no Canadá, eles têm na natureza deles, então é muito forte assim, a presença desse símbolo nas decorações, é todo mundo com aqueles diademas com anteninhas, que são os chifres e tal, e ele olhando aquele negócio, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Eu tava vendo assim, que eu tava começando a ficar muito nervoso, muito nervoso. E a gente já tinha percebido que essas fobias que ele tinha, a gente tentava tratar da forma mais natural possível para a gente não estar reforçando isso nele. Ah, isso é um problema, isso é uma coisa que eu vou ter que lidar, não sei o que. A gente tentava, que nem quando você tá com um neném de colo, aí o cachorro do vizinho late, aí a criança assusta, ela olha pro pai assim e o pai tá de boa. E a criança vai, ah, tudo bem. Ela entende que aquilo ali tudo bem. A gente tentava fazer muito isso com ele, né? Era um acordo, assim, não era exatamente um protocolo escrito de que deveria ser feito assim, mas era um acordo porque a gente sabia que era o que... E realmente estava funcionando, assim. Ele estava aprendendo a levar as coisas, mas sem fazer um que a gente chama de big deal, assim, sem ser um grande problema. Mas esse Natal, eu entendo ele, porque tava muito... Era o centro inteiro. O centro eram 37 crianças separadas em salas diferentes, mas... Não, eram 37 terapeutas. E às vezes tinha mais número de crianças do que terapeuta, perto de uns 40 às vezes. Tipo assim, é muita gente, é muita gente. Era um Natal inteiro, não era uma festinha ali de aniversário. E ele era uma criança muito fácil de lidar até, mas esse era o problema que era difícil para ele. Então, quando ele entrava numa crise por conta de fobia social, era uma crise, assim, difícil, assim, de lidar. É tipo uma birra mesmo, assim, só que bem acentuada. E eu vi que ia dar problema. Eu percebi que aquilo ali ia dar problema. E estava todo mundo ignorando e deixando ele ali, ficando apavorado. E teve uma hora que eu falei, não, gente, eu sei que não é o nosso acordo, que a gente tem um porquê da gente tratar as coisas com naturalidade e não reforçar. Mas teve uma hora que não tinha nenhum terapeuta perto, eu peguei e fechei a porta. Aí eu falei, Leozinho. Aí ele já começou a chorar, ele viu assim, ele sentiu também que eu estava ali junto com ele. E ele não conseguia nem falar, e como eu sabia o problema, eu falei, você tá preocupado, né? Que tem muita gente com umas roupas coloridas e tal. Ele aí ele foi se abrindo, né? E aí eu falei, não, eu tentei explicar para ele, as pessoas estão vestindo essas roupas porque hoje é um dia muito feliz. Elas estão com essas roupas diferentes porque elas estão tão felizes, elas querem comemorar, elas querem fazer as outras pessoas ficarem felizes também. E aí eu fui tentando trazer para ele, assim, para acalmando o coraçãozinho dele. E super funcionou, e aí deu super certo, até porque a gente tinha ensaiado uma apresentaçãozinha com as crianças, e apresentação com criança com autismo é uma coisa difícil de ensaiar, mas a gente fez, e eu queria que ele estivesse ali participando, porque é o tipo de coisa que acontece na escola, a gente prepara as crianças para levar para a escola, e deu tudo certo, mas eu lembro que foi assim, não era o que a ciência tinha mandado eu fazer, até em termos de acordo profissional ali com os outros terapeutas. Foi uma coisa muito de uma intuição que eu tive, mas eu tive uma intuição e eu agi em cima disso, mas ainda agi baseado no conhecimento de ciência também, porque uma coisa que a gente faz é quando você tem um comportamento
que ele tem a probabilidade dele escalar para um nível muito alto, por exemplo, uma agressividade. Uma criança que tem problema de agressividade e que essa crise de agressividade pode se tornar algo bastante pesado mesmo. A gente tinha criança que quebrava a sala inteira. Assim, isso é comum, na verdade, na aula de nível. Então, assim, tem coisa. E às vezes esses comportamentos são por atenção. Eles fazem isso para chamar a sua atenção. Então, como é que o. Eita, acho que o Paulo travou, gente. Travou tudo? Avisa aqui nos comentários se travou tudo. Ai, ai, ai. Tô sem resposta. Vocês estão ouvindo o Paulo direito? Nossa, travou geral. Paulo saiu. Mas eu tô bem. Ah, então tá. Travou o do Paulo. Então, ele vai entrar de novo. Então, peraí. Tá bom. Já coloquei pra chamar ele. Deixa eu convidar também. Oi, Paulo. Caí, eu só caí. Já botei. Deixa eu até colocar aqui o meu também para não dar problema. Deixa eu colocar para Tá carregar. bom. Eu não sei qual foi a parte exatamente que travou. Eu sei que você travou com a cara muito engraçada. Mais engraçada que essa. Tô aqui. Relaxei, people. Ai, ai, ai. Pronto, aqui vai dar Tô tudo certo. explorando aqui enquanto isso. Tá. Enfim, eu agi através da minha intuição de que aquela criança estava precisando de um outro approach naquele momento, mas a referência que eu usei para intervir com ele foi uma técnica que a gente tem quando um comportamento ele vai escalar e ele pode trazer prejuízo muito grande para a criança, mesmo que seja uma função de atenção, porque quando a criança está fazendo por atenção, a melhor coisa que você faz é não dar atenção, não reforçar. E aí, o que a gente faz? A gente age mesmo assim, não é o ideal você dar atenção, mas para prevenir algo pior, você age quando está no nível mais em que o comportamento ele ainda não atingiu, ele ainda não escalou muito. É uma coisa que a gente faz. Eu acho que o Paulo travou de novo. Ai, que dó. Peraí. Foi mal, gente. Deixa eu ver aqui como é que vê. Ele tá mandando outro request. Deixa eu ver se ele entra. Eu vi que ele saiu. Deixa eu tentar adicionar ele de novo. Internet. Tô aqui. Tá aí? Pra mim tá travado ainda, Paulo. Tá Ai, me que vendo? dor. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vocês estão vendo, Paulo? Gente, desculpa, essas coisas acontecem em live às vezes. Depois. Tão me vendo? Oi? Eu tô te ouvindo bem, Paulo, mas não Tá. tô te vendo. Tá bem. Vocês podem dar um feedback pra gente se vocês já estão vendo e ouvindo o Paulo? Vocês estão vendo o Paulo, beleza. Tá. E vocês estão ouvindo ele bem? Vendo e ouvindo. Então, sou só eu, acho. Tá Tá. bom, então vamos lá. Se der algum problema, avisa a gente, por favor. Tá, obrigada. Porque Tô para mim o aqui. Paulo tá super travado. Daqui a pouco volta. Enfim. Oi? Daqui a pouco volta. Tá bom. Enfim, então eu usei de uma técnica que a gente usa, que é comum, que é você tá agindo enquanto o behavior ainda não tá, enquanto o comportamento ainda não está muito escalado, mas o que me fez tomar esse passo, que era fora do combinado ali, baseado na ciência, do que a gente tinha decidido de protocolo de comportamento para essa criança, isso foi ouvindo a minha intuição. E isso cabe, é importante você ter essa sensibilidade, principalmente quando a gente trabalha com as nossas crianças, a sensibilidade, por mais que você esteja ali com todo o aparato científico, a nossa terapia é muito organizada, tem exatamente o que a gente vai fazer, a gente anota todas as respostas que a criança deu, mas essa sensibilidade ela tem que estar presente, porque senão a coisa não funciona, a coisa não acontece, porque no final ainda é uma relação humana em que você tem uma interação entre pessoas que estão ali vulneráveis às variantes, entendeu? Que o ambiente dá, então não é tudo tão controlado, não tem como, a vida não é assim tão controlada, e é importante a gente trazer isso para a nossa prática clínica. O Paulo caiu de novo, pois é. Ai, Jesus!
Deixa eu ver se eu chamo ele de novo. Oi. Oi, cheguei. Pode continuar que eu tô te escutando. Tá bom. Se vocês não estiverem ouvindo ele ou não estiverem vendo, enfim, avisa pra gente, tá? Obrigada. Desculpa, gente, Instagram dessas coisas mesmo. E trazendo isso assim para a visão mais assim abrangente para vários profissionais de várias atuações na área da saúde e do bem-estar, um desejo que a gente tem como profissional é trazer uma transformação. Uma coisa que você vai propor, ou a pessoa vai chegar com um problema de saúde e você vai propor uma coisa que não estava na vida dela antes para você poder consertar esse problema, ou é uma coisa que você vai promover uma saúde mais preventiva, que também é um repertório ali que não fazia parte da vida da pessoa e você vai começar a trabalhar para que passe a acontecer coisas novas na vida da pessoa. Isso é para a gente gerar essa transformação normalmente, porque se a pessoa já soubesse o que fazer, ela não estaria a gente procurando, entendeu? Não teria marcado uma consulta, não teria marcado um agendamento. Ela está ali porque ela vai precisar de algo diferente, que inclusive ela nem sabe exatamente o que quer, está confiando em você como profissional para aquilo. Mas é importante que a gente, como profissional, a gente tenha essa sensibilidade de entender que é uma novidade na vida da pessoa. É algo novo que você vai estar inserindo. Então, independente de você ser um analista do comportamento ou não, isso é algo que vai estar sempre presente. Quando a gente está cuidando de outra pessoa, profissionais da saúde e do bem-estar, tem essa relação de cuidado com o outro. Então, é importante a gente entender que é algo novo, que não fazia parte do repertório da pessoa, e aí você começa a se deparar com um ambiente que já está todo bem instalado, um estilo de vida que a pessoa já está vivendo daquele jeito, que inclusive causou, às vezes, uma patologia que seja, ou então uma forma assim de viver que não está promovendo saúde, de forma preventiva também. Então, seja o que for que você for propor como terapia, você tem que ter essa clareza. E esse é um processo de você entender o processo intuitivo, não só o seu, como eu dei o exemplo que aconteceu comigo, mas o processo intuitivo da pessoa que você estiver trabalhando, da pessoa que você está atendendo. E o processo intuitivo no sentido assim, qual é o processo natural dessa pessoa? Quando ela age pelos instintos, quando ela age automaticamente. Como que é isso? Porque eu provavelmente vou estar esbarrando nisso. Isso vai ser uma objeção que eu vou estar tendo que trabalhar para poder implementar isso aqui que eu sei que é bom para a pessoa. Mas por mais que você tenha um cenário ideal, vão ter variantes que vão estar ali interferindo, que são objeções, que são dificuldades que a pessoa vai ter. E a gente tem uma coisa também que a gente tem que pensar, que quando a gente está propondo uma coisa, é uma coisa que não existe ainda, é uma coisa que está no futuro, é uma coisa abstrata, que a pessoa, você conversando com ela, olha, isso vai ser bom para você, porque, não sei, sei lá, deixa eu pensar. Um psicólogo mesmo, não sei. Você chega lá e fala, não, vamos tratar a ansiedade, vamos ver se a gente consegue te tirar desse problema. Então, é uma coisa meio assim, imaginária, lá no futuro. E aí, quando você está trabalhando com uma coisa muito distante, você começa a precisar muito de engajar a pessoa com motivação. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão vendo ou ouvindo o Paulo? Porque ele está travado para mim, eu não estou ouvindo nada. Eu estou te vendo e ouvindo. Tá, você só tá caladinho, então tá bom. Tá, Assim. dá um feedback aí pra gente, tá? Porque é uma coisa assim, gente. Tem comportamentos que estão ali, que a gente fala que são os comportamentos que estão ao seu alcance, no seu controle. Por exemplo, o controle de uma televisão. Você fica mudando ali, ó, de canal, desde que veio a tecnologia do controle da televisão, porque tá ali, tá fácil. É facinho mudar o canal. Tá ali do seu lado mesmo, você fica mudando. Agora, vocês lembram da época? Bom, eu não sei quão velhos vocês são, mas vocês lembram da época que não tinha esse negócio de controle de televisão, que para mudar de canal você tinha que levantar da cama, ir lá, apertar o botão. Você não trocava tanto de canal, entende? Só se fosse assim, não, vai começar o programa que eu quero, que eu gosto, eu vou lá e vou trocar de canal, porque é no outro. Você exige um esforço que a pessoa só vai conseguir fazer uma coisa que não tá ali fácil para ela, se ela tiver um interesse, uma motivação para fazer aquilo. Então, quando você traz uma coisa muito no futuro, como proposta de tratamento, sem nada que esteja já trazendo um resultado mais imediato para a pessoa, que ela possa já estar sentindo, o seu tratamento pode ser
severamente comprometido, entendeu? Porque a Sim. pessoa não vai estar sentindo já os benefícios daquilo na vida dela. Então, a gente, como terapeuta, a gente tem que entender quais são os processos naturais da pessoa. E o bem, a gente está criando as nossas linhas de cuidado, inclusive o intuito desse curso aqui é a gente estar conectando os profissionais para eles trabalharem juntos, é uma capacitação para o trabalho em equipe multidisciplinar. E uma coisa que a gente quer fazer é não só trazer essa característica de vários profissionais trabalhando integradamente numa visão holística da pessoa, mas ali é muito importante que entre um plano de tratamento individualizado. Então, quando a gente fala que a gente quer fazer uma triagem, que a gente quer conhecer o estilo de vida da pessoa, tudo que você for pensar não é só o que você consegue pensar como ideal, baseado no seu conhecimento científico, ou conhecimento de alguma outra ciência milenar que você estudou, não é só baseado nisso. Você tem que considerar as particularidades do estilo de vida, da individualidade da pessoa, e aquilo tem que ser desenhado para ela. Então, por mais que o seu objetivo final é muito importante que ele seja alcançado, ele vai ser modulado baseado no que essa pessoa traz para você de repertório de vida, de hábitos, de costumes, os desejos que essa pessoa tem. Então, às vezes, você vai precisar levar mais tempo para atingir um objetivo, você vai precisar trazer algumas estratégias para que essa pessoa já sinta alguma transformação, porque senão o seu cliente vai acabar não engajando, e não engajando ele não vê resultado, não vendo resultado ele vai deixar de procurar o seu serviço. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não só de trazer a nossa intuição, por mais que depois você recorra aos seus estudos, você trocar o caminho baseado na sua intuição, do que você viu ali na hora, ter essa sensibilidade, mas do que é intuitivo para o seu cliente. Isso é muito importante. Então, isso era um conceito que a gente queria trazer para vocês e que o Ben está tentando trazer essa solução, sabe, para os nossos profissionais da saúde. Da gente estar fazendo um plano individualizado nessas linhas de cuidado, onde a gente vai estar desenhando exatamente aquilo que é possível de funcionar para aquela pessoa, porque pode ser o plano ideal que for. Se não for aplicável, não vai dar resultado. E o profissional fica frustrado e a pessoa fica frustrada também. E eu queria passar a palavra para o Paulo, mas... Ah, você... Tá me tá, eu só não escutando? estou te vendo travado, mas você consegue falar, né? Vocês Tá. estão vendo o Paulo Consigo. direitinho? Então tá, Consigo. se o pessoal está te vendo, é o que importa. Tá bom. Cláudia, desculpa te deixar aí sozinha com essa sensação, né? Olha que interessante. A Cláudia vai ter que trabalhar, né, a intuição dela, né? Ela só me escuta ali, tá? Tô aqui, Ó, tô tá? com o olho apagado, brincando de Você não gato me mia. vê, Cadê o mas Paulo? eu estou aqui. É igual a intuição, tá? Você não me vê, mas eu estou aqui. Muito legal, Cláudia. Como a Cláudia falou, né, a gente traz aqui no Bem esses valores, né, e tem esse esforço, né, a gente faz esse esforço para a gente desenvolver ferramentas de trabalho para proporcionar, né, esse trabalho integrado entre os profissionais, né, e é muito interessante, assim, porque à medida que você consegue ter, a gente falando aqui de intuição, né? À medida que você começa a ter um contato com outros profissionais que atendem aquela pessoa, eu vou até fazer uma provocação, talvez a gente comece a ter uma intuição coletiva ali, sabe? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, que de repente a gente começa a construir coisas, sabe? E análises que não seriam possíveis se a gente não tivesse esse olhar compartilhado, né? Então, toda essa discussão que a gente está tendo hoje, ela é muito importante, né? E eu acho bem legal porque a Cláudia, no curso que ela preparou, que inclusive a imersão, né, Cláudia, que a gente não falou aqui hoje, que é importante falar, né? A imersão já vai ser um material muito mais prático, né? Assim, para a gente, e técnico também, né? Para a gente perceber como, de que maneira trabalhar isso, né? Objetivar, né, isso que a gente está falando. Porque como mesmo a Cláudia já trouxe, né, ali na aula de ontem e anteontem, né, a gente falando do universo, a gente está fazendo essas aulas aqui, dessa semana, a gente está falando do universo de saúde preventiva, certo? Nessa imersão, a gente vai aterrissar no planeta Terra, né?
a gente vai aterrissar e a gente vai trabalhar os elementos, né, aqui da Terra, né? Então, alguns dos elementos naturais aqui da Terra. E exatamente trazer o quê? Vocês para o chão, para saber, beleza, né? Eu tive essa concepção, né, universal das coisas, e agora a gente vai começar a aterrissar e começar a tornar mais concretas nossas ações, tá? Fala um pouco mais aí, Cláudia, da nossa imersão. Sim, a gente também, ela tem como origem, assim, uma coisa lúdica, mas a gente vai entrar mais, assim, como o Paulo falou, uma coisa mais concreta. E trazendo o lado lúdico dos elementos, a gente tem a aula terra, a aula água, ar e fogo. Na aula terra, que é a primeira aula, que é a aula de amanhã, a gente vai estar trabalhando muito aquilo que a gente conversou no sábado, quando a gente falou sobre Saturno e a representação dele como o deus do inverno, o deus da sementinha. Qual é essa primeira sementinha que vai tornar possível todo esse trabalho em equipe multidisciplinar, esse trabalho com um planejamento individualizado, que foi o que a gente trouxe aqui. Então, a gente vai estar falando sobre como que vai ser, a gente vai lançar o programa de saúde preventiva para os nossos clientes, que é um programa gratuito, que a gente quer que eles já cheguem para vocês com todo um senso de comunidade, com bastante valor agregado, a gente já ter quebrado algumas barreiras de confiança, porque eles vão estar sendo referenciados para vocês, exatamente o profissional que trabalha exatamente aquilo que a pessoa precisa. Então, é a nossa primeira sementinha, que é a triagem. A gente vai fazer uma triagem com eles, levantar essas demandas, porque tudo isso vai ajudar a gente não só a conectar eles a vocês de uma forma mais rápida, mas também a gente já vai preparando os nossos clientes e pacientes em relação ao conceito de saúde proativa, do papel dele, de ter também... ele não é um paciente passivo, ele tem um papel naquilo ali, então a gente já vai preparar isso tudo antes de chegar a indicação para vocês. É um desejo que o bem tem de dar esse suporte para a nossa comunidade. E aí depois a gente tem a aula água, que a gente vai estar demonstrando. Isso são ferramentas tecnológicas que a gente usa dentro da empresa, que a gente adaptou para o trabalho dos profissionais da saúde. E na aula água é o meio pelo qual a gente vai fazer essa conexão entre vocês, que é como que a gente vai construir o nosso banco de dados das demandas por área de atuação. Então, vai ser muito fácil para você encontrar, olha, na nossa comunidade tem muita gente com problema de, não sei, de voz. Eu sou fonoaudióloga, lembrando dos detalhes de voz. Ou então a gente tem uma demanda grande de crianças que precisam fazer exame auditivo e por acaso a gente tem uma fono aqui que é audióloga também. Assim, como é que a gente vai fazer isso na prática, entendeu? A organização desse banco de dados, que a gente usou o Trello para organizar isso. E aí, na aula que eu já falei que é a minha aula preferida, que é a aula AR, que é o nosso ambiente virtual, é uma clínica virtual que a gente montou, que é onde a gente vai estar se reunindo e fazendo as reuniões, mesmo à distância, mesmo porque a gente está em pandemia, é muito difícil colocar os profissionais para se comunicarem, e porque nós temos profissionais que trabalham em diversas áreas do país e às vezes do mundo, né? Não, mas eu não vou estar atendendo, não. Mas enfim, mas é uma possibilidade. Como é que a gente vai fazer para conectar essas pessoas de uma forma, usando uma ferramenta tecnológica muito legal, que é o Miro, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, a gente vai estar apresentando para vocês, só que ainda na pegada do bem, essa pegada assim de relacionamento humano, um ar acolhedor. Quem conhece o Paulo pessoalmente sabe como ele é. O Paulo, ele é tipo assim, ele tem várias... O Paulo tem muitas habilidades. Mas essa habilidade dele de se relacionar com a pessoa, de fazer a pessoa se sentir confortável. Quem conhece ele pessoalmente sabe que isso é muito ele, isso é muito a cara do bem. E a gente depois vai ter a aula fogo, que é a aula da transformação mesmo. Então, como é que a gente vai montar essas linhas de cuidado? E a gente tem uma base, a gente tem uma estrutura, mas a gente quer ouvir vocês, a gente quer conhecer sobre vocês, fazerem vocês conhecerem sobre os outros, para a gente ver quais elementos desses todos que a gente aprendeu e das coisas que vocês também vão trazer, que a gente não trouxe no curso, mas é uma coisa que vem da visão de vocês, para a gente começar a criar essas linhas de cuidado que é uma galáxia de produtos e serviços que o bem vai estar lançando aí futuramente, e a gente quer fazer isso junto com os profissionais. É uma decisão nossa que a gente teve. A Nutri falando que o Paulo é demais. Gente, o Paulo é demais, ele é a pessoa mais... É muito legal, eu interajo muito com o pessoal no direct. Ai, ele caiu. Oh, Jesus. Deixa eu chamar ele aqui de novo.
Eu interajo muito com o pessoal no direct. Gente, o pessoal ama o Paulo. Ai, o Paulinho! Que saudade! É muito legal o relacionamento que os profissionais têm com o Paulo. Mas é muito isso mesmo, ele é uma pessoa muito humana. Ai, tô te vendo de novo. Ah, que beleza. Eu tinha E ainda caído tá aqui. com pouco comentário, que ótimo. Não tá tampando o seu rosto. Dá para ler, mas não tampa o seu rosto inteiro. Sim. Ai, bem melhor. Obrigado, Claudinha, pelas palavras, tá? Que isso. Né? É como a gente fala aqui no Bem, né? Acho que a gente tem esse cuidado, isso faz parte do nosso DNA, né? Essa nossa preocupação. Não dá para ser diferente, assim, né? E a Claudinha também é outro exemplo aí de empatia, né? De carinho, né? E não à toa tá todo mundo fazendo um monte de elogio, tá? Para preparação, para essa maneira lúdica, viu? Queria te fazer aqui de ter recebido mensagens aqui de pessoas te parabenizando, né, pela tua criatividade, sabe? E eu conversei com uma pessoa esses dias que falou assim, cara, aquela mulher é incrível, sabe? Eu acho ela muito criativa, sabe? Essas ideias que ela tem, né? Então, assim, muito orgulho de você, viu? Obrigada. Obrigado. E a imersão, gente, quem quiser participar, manda no direct pra gente, eu quero. É um outro link de inscrição. Tem uma taxa simbólica, assim, de preço. É R$7,50. Aí o aplicativo lá que tá hospedando cobra uma taxa de R$10 no final, assim. É só, assim, para vocês se comprometerem mesmo, porque, como vocês podem ver, a gente não tem muito interesse financeiro nisso. A gente quer mesmo poder servir a nossa comunidade, servir a gente decidiu começar pelos profissionais e depois a gente vai trazer um programa legal para os pacientes, para os clientes, mas é uma coisa assim, para servir melhor mesmo a nossa comunidade. Então, vocês são bem-vindos e quem quiser manda no direct, fala eu quero. E foi muito engraçado, Paulo, porque terminou a aula ontem, tinha um monte de eu quero. Uhum. Eu falei, gente, eu vou mandar amanhã, porque amanhã a gente vai ter suporte, se alguém tiver alguma dificuldade com o link, alguma coisa. Aí eu fui ver lá as inscrições de manhã, o pessoal não estava fazendo. Eu falei, gente. Aí quando eu coloquei no grupo do Telegram, que estava pertinho deles, aí todo mundo inscreveu. Aí um monte de gente. Aí todo mundo fez a inscrição do curso. É bem isso que eu falei, gente, do controle remoto. Quando tá ali pertinho de você, ali na hora, você faz. Quando tá distante, que você tava ali no Telegram, aí você tem que entrar no Instagram, e aí depois mandar um direct, aí já fica distante. Aí o comportamento já é outro, entendeu? A gente tem que estar ligado nessas coisas quando a gente estiver propondo uma coisa para a pessoa. Você pode até ter um objetivo distante, grande para a pessoa, mas é muito importante você tentar trazer alguma coisa mais concreta para o momento mais atual da pessoa, para que tenha essa percepção, para ele poder engajar no trabalho que você está ali se propondo com ele. Então é bom que ficou de exemplo aí para vocês. Quando eu coloquei no Telegram, o pessoal fez rapidinho. Eu falei, né? Porque tá só um clique, assim, não tem nem um segundo, assim, é só clicar. Aí quando faz 3 cliques, não, a gente já clique demais, então não vou lá não. Mas aí quem quiser participar, manda no direct pra gente, que a gente viu o link. E o link também tá no grupo do Telegram, que eu já falei aqui, que pra mim a parte mais legal no curso é o grupo do Telegram, que tem muito material legal lá. Muito bom, pessoal. Muito obrigado por mais essa noite calorosa, né? Pela presença maravilhosa. Cláudia, você queria falar? Não, é que a Nutri Denise, eu vejo muito os stories dela, mas eu confesso que eu fico na dúvida de como É a pronunciar. Letícia. É Letícia. Nutri-Dunité. Dunité, tá bom. Isso, Eu tava tentando ver Nutri-Dunité. a noção disso. É Então, a Letícia Caroline, é uma nutricionista, especialista em criança, sabe? Trabalho com criança. A gente já fez jura? uma live, assim, a gente já fez uma live aqui falando sobre alimentação, né, infantil e foi muito bacana. Depois a gente pode dar reprise aqui, tá? Eu acho, Paula, eu acho que essa linha de autismo vai ter que sair para ontem. Porque Aham. as crianças com autismo têm muita dificuldade com alimentação. Normalmente a gente Olha aí. precisa de um especialista ali auxiliando a gente. Tá Aham. pronta, essa linha de autismo no bem tá pronta já. Essa aí eu sei montar assim, ó. Olha aí. Pois é. Que legal. Então, Nutri, deixa eu te falar. O link na bio é o link da inscrição desse curso, que você pode fazer, porque aí quando você entra no curso, você recebe um e-mail de confirmação e lá tem o link para o Telegram. Mas se você tiver qualquer dificuldade, manda no direct, que aí eu mando o link mais fácil ali para você também. Mas aí esse curso aqui é gratuito, você faz a inscrição só para você ter os contatos direitinho dos Sim. grupos.
E a imersão, se você quiser entrar na imersão, começa amanhã de manhã, aí só manda no direct eu quero. E aí a gente monta a nossa linha de cuidado de autismo. Eu tô pescando aqui, ó, os profissionais que o Paulo tá me apresentando. Eu falei, gente, dá para montar direitinho. Tem uma galera muito boa, tô te falando. Cola em mim que dá certo. Como é que é? Cola em mim que você passa de ano, né? É assim que o pessoal fala. Queria agradecer a Bruna Regina, a Tati, né? A Jaqueline, a Letícia Caroline, nutricionista, a Kátia, a Tuane Martins, a Tuane Cordeiro, sabe? Muita gente boa aqui acompanhando a nossa live hoje. A Elaine, psicóloga também. A Ione esteve aqui, a Dorcas. Muitas pessoas queridas, sabe? Profissionais excelentes, né? Eu estou bem feliz, assim, de estar... essa interação que vocês estão tendo aqui com a gente, é importante dizer, né? Ela é bem importante e ajuda muito a gente. Eu tenho conversado com a Cláudia, depois que a gente termina as aulas, e a gente vai, né, fazer uma revisão. E a gente ficou muito feliz, assim, com essa participação, sabe? Aqui nas aulas, com essa interação, tá muito gostosa, né? A gente gostaria de interagir mais com vocês, só que tem muito conteúdo, né? Muita coisa para a gente falar, mas fique à vontade, tá? Para fazer comentários como vocês estão fazendo, para fazer essa troca que está muito gostosa e muito boa, tá bom? Tá, gente, muito, muito obrigada pela presença. Que vocês tenham aí uma ótima semana pela frente. Fala, Paulo. E amanhã nós temos uma aula sobre... Ele sempre esquece. O Deus da conquista, Paulo. Não, da O conquista Deus não, da da luta. conquista. Depois. Eita, tá vendo? Do planeta vermelho, Paulo. Qual é o planeta vermelho? O planeta vermelho, meu Deus. Marte? Marte. Não é Marte. É igual, é o calendário, o calendário espanhol, eles ainda usam isso para os dias da semana. Eles ainda usam essa nomenclatura do calendário romano. Sim. Então, amanhã temos o dia Marte, né? E nós vamos falar sobre conquistas, materialização, né? Sim. Ah! Não, eu não posso esquecer que eu esqueci ontem. Do desafio. O desafio do Instagram que a gente está soltando para vocês postarem no stories de vocês, para a gente repostar, para trazer visibilidade para o perfil de vocês também. O desafio de amanhã, como a gente falou da intuição, ele vai ser bem, assim, bem amplo, porque a intuição é uma coisa muito... Enfim, não é muito... Como a gente conversou hoje, né? Aquela coisa certinha, fechadinha, controlada. Que seria, assim, você postar uma foto de alguma coisa que represente o que a sua intuição está dizendo para você naquele dia. Então, assim, pode ser desde... Esse é um exercício que eu faço todo dia. Eu compartilhei com o pessoal ontem no journal, eu coloco o que minha intuição está dizendo hoje. E uma coisa, assim, que represente isso, sabe? Às vezes você tá... Eu não sei como é que foi hoje para vocês o desafio do sol, mas para mim foi muito significativo, assim, sabe? Você vê o... Eu fui de manhã, eu gosto do sol da manhã, mais até do que o pôr do sol, apesar de ser lindo o pôr do sol. Mas eu sentindo aquele sol quentinho, aquele início do dia e pensando que o início das linhas de cuidado e desse trabalho integrado está começando a nascer. Às vezes é um processo muito intuitivo e você registra aquele momento, mas pode ser qualquer coisa assim que tenha a ver no momento para você, sobre o que a sua intuição está te dizendo. E aí vocês postam, marcam @bemsaudepreventiva, que a gente vai repostar e trazer visibilidade para o perfil de vocês também, que eu sei que muitos de vocês têm perfil profissional no Instagram. E aí a comunidade inteira vai estar acompanhando, tá bom? Uhum. Esse é o desafio de amanhã. A gente faz todo dia. Sim. Eu vou terminar a nossa aula de hoje com uma frase do Gandhi, que eu falei hoje na meditação, que ele diz o seguinte: a gente falando sobre intuição, sobre esses movimentos de coisas que a gente não vê, tem uma frase muito legal dele que diz: a fé, um sexto sentido, né? Como é que é, meu pai? Agora me perdi. A fé, um sexto sentido, ela... Meu Deus, deixa eu pegar aqui que anotação. Tá. Porque ela é muito legal, porque ela representa muito disso que a gente está conversando, né? Tem uma palavrinha, transcende, lembrei da palavra, transcende. A fé, um sexto sentido,
transcende o intelecto sem contradizê-lo, né? Essa frase é muito legal, né? Porque ela representa um pouco disso que a gente está conversando hoje. O fato da gente ter uma racionalidade, o fato da gente ter esse compromisso, né, com a ciência, não necessariamente exclui essa coisa mais sutil que é a intuição, que são outras coisas que a gente não, né, consegue explicar, né, de maneira objetiva, tá? Beijo para vocês e boa Beijo, noite. boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.